Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Franciele, participante do PET da Engenharia Agrícola, e hoje vou dar sequência às nossas videoaulas de conforto térmico para edificações agrícolas. Bom, primeiramente, eu estou apresentando esse slide para vocês aqui agora, de uma figura muito interessante e instigante relacionado ao conforto e desconforto do animal. Aqui a gente tem uma vaca, ela representa os bovinos, e que talvez apresente também uma aptidão leiteira. Como se sabe, as raças leiteiras elas foram introduzidas no Brasil, vieram de um país com clima temperado, então teve um problema de adaptação, ao clima pelas raças serem de origem europeia, o que promove as alterações fisiológicas e comportamentais, resultando em uma baixa produtividade. Já as raças bovinas voltadas para corte apresentam uma maior facilidade de adaptação ao clima tropical. Ainda assim, podem ser observados casos de estresse térmico, sim, tanto pelo calor quanto pelo frio. Quando se tem estresse térmico causado pelo calor, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, elas tendem a aumentar, diminuindo assim o metabolismo energético. Esse metabolismo energético causado pelo estresse térmico faz com que os animais, nas horas mais quentes dos dias, busque sombra, busque água ou qualquer outro recurso disposto no meio, fazendo então com que a vaca coma menos e venha a ter problemas de frequência cardíaca e temperatura retal, por exemplo. Como consequência disso tudo, em relação às vacas que produzem leite, elas tendem a diminuir a produção, o gado de corte tende a perder peso, então tudo isso relacionado ao consumo de alimento, bem como o gasto energético para a dissipação do calor. Além disso, o estresse térmico pode afetar os índices reprodutivos, com menor taxa de prenhez. O conforto térmico, por exemplo, dos animais de corte, o sombreamento, a aspersão e ventilação, e também o manejo nutricional são muito importantes para se ter esse melhoramento no conforto térmico. Já para os suínos, dentre as alternativas, temos a ventilação, a umidificação, a escolha dos materiais para a construção e os sombreamentos dos arredores do galpão. Então, são uma série de estratégias que promovem o bem-estar animal. Bom, aqui, nesse próximo slide aqui que eu vou mostrar para vocês agora, eu tenho duas figuras bastante importantes e instigantes relacionadas ao bem-estar animal. Como é possível perceber, aqui a gente tem uma infraestrutura com frango e outra estrutura aqui com vacas, ambas apresentando conforto animal, conforto, a gente consegue perceber que esse conforto está mostrando na figura a tranquilidade na face desses animais. Os frangos, por exemplo, eles são muito bem instalados aqui. Por quê? Porque no Brasil a gente se encontra em um patamar de exportação. Só o Brasil hoje exporta mais de 13 milhões de toneladas ano de carne. Só perdemos para os Estados Unidos, que exportam 18 milhões de toneladas. Mas ainda é muito comum a gente encontrar instalações totalmente precárias, que têm superpovoadas em relação à quantidade de frangos, muito juntos, são desconfortáveis e também estressantes. Mas mais para frente eu vou relembrar e falar mais detalhes sobre as instalações adequadas, o tamanho, tudo certinho para se ter um melhor conforto térmico e também o conforto geral dos animais. Aqui nessa outra figura a gente tem as vacas, um sistema de compost barn. Podemos perceber que a cama encontra-se em um processo bem fermentado, ou seja, uma cama solta, uma cama limpa, as vacas tranquilas, tem um sistema de ventilação bastante presente, um pé direito alto. Tudo isso são pontos que influenciam para o bem-estar animal. Bom, tem vários conceitos sobre bem-estar. Então, a gente vai ver mais para frente como é que esses conceitos eles são utilizados. Ok? Então, é possível sim entender o que é esse bem-estar, Esse conceito, antigamente, não era tão aceito, muito menos praticado em sistemas de produção, porque não havia as especificações científicas, então era difícil fazer a adoção de muitas coisas que aquelas pessoas iniciaram. No entanto, o bem-estar animal nos últimos anos ele tem ganhado muita força, principalmente porque
o desejo é sempre oferecer as melhores condições de produção, não só de produção, mas também de mercado, né? Hoje os países que exportam utilizam muitas normas, né? Muitas normas são exigentes para que se tenha não só uma qualidade, né? Mas também toda uma infraestrutura de produção. Bom, aqui nesse slide a gente tem uma frase e também vários conceitos sobre o bem-estar individual dos animais. Por exemplo, aqui existem muitas coisas que são feitas e também não são feitas, né? Por pessoas que fazem o manejo, né, no dia a dia. E também por aqueles que implementam os projetos. Então é preciso ter muito cuidado, porque o bem-estar do indivíduo é seu estado em relação às tentativas de se adaptar ao seu ambiente. Né? Esse é um ditado, é uma frase muito preferida pelo pesquisador chamado Brum. Então, é a forma como o animal se encontra, né, relacionado ao ambiente onde ele vive, a facilidade ou a dificuldade de adaptar, né, de demonstrar esse conforto no ambiente que está inserido. Aqui, segundo Bramble, o bem-estar do animal, seja em fazenda, ou em trânsito, ou no mercado, ou no local de abate, deve ser considerado termos como essas 5 liberdades, né? Livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor, né? Esse livre de dor de doenças é importantíssimo para a prevenção de diagnóstico e tratamento rápido, livre para expressar o comportamento natural, livre de medo e angústia, para assegurar as condições de tratamento que evitam o sofrimento mental. Bom, esse slide ele também é muito importante. Termorregulação é um termo bastante utilizado por médicos veterinários ou tecnistas, mas que nós, engenheiros agrícolas e futuros, precisamos entender que termorregulação é um conhecimento mínimo para entender de um projeto de conforto. Principalmente quando se fala, vou fazer um projeto de conforto relacionado à ventilação, de aspersão. Então, toda essa estrutura depende de como os animais estão sentidos. No conceito prático, termorregulação é um conjunto de mecanismos fisiológicos, estruturais, comportamentais que permitem a manutenção da temperatura corporal, dentro de certos limites, mesmo quando há variação da temperatura do meio externo, de modo a manter a homeostasia, que é o equilíbrio do animal. Para o controle da temperatura, os animais homeotérmicos possuem um centro termorregulador, que fica no hipotálamo. Quando o hipotálamo recebe essa informação das células periféricas, o centro termorregulador irá produzir a resposta fisiológica, tanto para o frio quanto para o calor. Então, esse animal, ele tem faixas de temperaturas que são boas para ele. Né? Os bovinos, geralmente, a temperatura boa é 39 graus, para as aves é 41, é mais ou menos nessa faixa. Então, depende de muitos fatores também. Depende da raça, depende da idade, o nível de energia, né? O nível produtivo, a hora do dia, a estação, né? Todas as atividades do mais. É tudo muito associado. O ambiente onde o animal está inserido, né? Seja ele confinado ou por outro meio, exerce grande influência, né? Sobre a capacidade hemotérmica. Produção, perda de calor. Então, essa neutralidade irá depender também dos fatores ambientais. Aqui eu coloquei, né, o confinamento. O confinamento, ele, com alta densidade de população, limita movimentos. O desenvolvimento precoce também é importante porque é uma mudança e acaba ocorrendo estresse. Então, tudo isso gera agressão permanente. Alteração na saúde acaba ocorrendo baixo rendimento. Aqui a gente tem uma figura de uma vaca com a língua para fora, e isso demonstra o estado crítico que esse animal se encontra, né? Um calor exaustivo. O animal aqui está demonstrando. Então, vai ocorrer muitos problemas, com certeza, nesse confinamento. Aqui, termorregulação, então temos algumas alterações fisiológicas, como a velocidade respiratória, pressão sanguínea, temperatura do corpo. Transtornos gerais, aumento da sensibilidade a agentes infecciosos, problemas na reprodução, comportamentos anormais, distúrbios no aparelho digestivo e respiratório. Aqui eu coloquei uma tabela mais para vocês conhecerem. Frequência respiratória, temperatura retal e níveis de estresse térmico.
Frequência respiratória já aqui, ó, 100 a 120, uma frequência muito alta, devido também à temperatura ser alta, né? Temperatura retal quase chegando aos 41 graus. Um estresse sério, grandes perdas na produção. A ingestão diminui, a fertilidade cai para 12%, ou seja, os fatores estão todos ligados. Aqui eu coloquei mais uma figura para conhecimento, mesmo que isso tudo que está no ambiente, né, ligado com o metabolismo do animal, ganho de calor e perda de calor, bem-estar animal e temperatura ambiente. Importante isso, relembrar que animais domésticos têm temperatura corporal entre 38,5 e 41,5, manter a temperatura corporal dentro de uma margem pequena de variação, manter o equilíbrio térmico entre o calor produzido e o trocado com o ambiente, que é a zona da termoneutralidade. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a situação mais prática. Aqui a zona de termoneutralidade térmica do animal, temperatura crítica inferior e ali a temperatura crítica superior. Então, os animais homeotérmicos, eles são capazes de manter constante sua temperatura corporal, porém, eles podem encontrar algumas dificuldades, né? Em alguma fase, eles vão, por algum problema, eles vão encontrar algum tipo de dificuldade. Então, existe uma faixa de temperatura que é confortável para o animal, que é essa, a zona aqui, conhecida por uma zona que não tem estresse, né? Não tem calor, não tem frio. O animal, ele não perde, mas também não produz calor. Para a produção animal, então, essa zona de termoneutralidade é ideal, pois o animal ele não precisa, né, enfrentar todos esses desafios. Em relação a essa zona, ela também não ocorre vasoconstrição, vasodilatação, que são consequências de um processo que não está bem. Então, esses dois limites aqui, temperatura crítica inferior e temperatura crítica superior. A temperatura crítica superior, o animal está em estresse pelo calor, né? Irá ocorrer vasodilatação, aumento da frequência respiratória e diminuição da ingestão de alimentos. Isso tudo acaba correndo problemas sérios, né? Com o animal e também lá no final da sua produção, em questão de retorno. Quando a temperatura ela está abaixo da temperatura crítica aqui, ocorre vasoconstrição, diminuição da frequência respiratória, aumento da ingestão de alimentos e pilureação, que são os fatores bem importantes, assim, né, de falar sobre as consequências que ocorrem, né, quando diversos fatores não estão bem. Então, aqui só afirmando, a zona de neutralidade térmica, que é muito comentada e falada em todo o cenário de conforto térmico. Ela também pode ser chamada, então, de zona de diferença térmica, zona de temperatura confortável, zona de temperatura neutra, que é a margem de temperatura ambiental, onde o calor da manutenção e da produção basta para manter a temperatura corporal constante. Temperatura ótima, que é aquela temperatura que todos os animais, todas as pessoas, né, almejam, que é a temperatura dentro dessa zona de neutralidade, que obtém os melhores índices de transformação. É a que produz as melhores modificações físicas. Aqui um slide também relacionado aos mecanismos de regulação. As trocas de calor do animal com o ambiente variam com a temperatura do meio. Então, para evitar essas perdas de calor, os animais são protegidos com pelos, penas ou tecidos adicionais como gordura subcutânea. A cor do pelo ou penas influi na energia incidente absorvida. Mecanismos de regulação para o ambiente frio, então aumentar a produção de calor, reduzir perdas de calor. E uma série de fatores. Maior consumo de alimento, constrição de vasos sanguíneos, desenvolvimento de pelos, ereção de pelos, aumento do tecido adiposo e agrupamento. Relacionado ao ambiente quente, facilita a perda de calor, dilatação dos vasos sanguíneos superficiais, aumento da velocidade respiratória, perda de apetite, aumento da sede, redução dos movimentos e atitudes especiais. Ok, pessoal? Esse vídeo foi, então, um relacionamento de todo o começo desse conforto para edificações agrícolas. É importante ter esses conhecimentos bem sólidos para podermos avançar nas próximas videoaulas. Espero que tenham gostado. Então, qualquer coisa, vocês prendem o grito aqui nos comentários. Tá ok? Um abraço e até a próxima.